Ok. Vamos orar. Adeus, você ora. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de aliança, Deus de regeneração, de redenção, Deus de consolo, de refrigério, Deus de amor, justiça, bondade, Deus do qual emana todos os atributos, toda a virtude pertence a Ti, Senhor. Nós reunidos em torno do Teu nome, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que nossas mentes e corações estejam cativos para que possamos aprender mais e receber mais de Ti através do Teu servo. Ilumina-nos, ó Pai, desde já, tirando todo o empecilho, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade que porventura tenha tentado nos alcançar e tirar o foco do nosso coração das tuas sagradas escrituras, caia por terra, ó Deus, e tu nos dê o alento que teu Espírito Santo, Senhor Deus, só o teu Espírito Santo pode conceder à tua igreja. Permanece conosco, abençoa o pastor, a sua vida, seu ministério, seus parentes, Senhor, especialmente aquele que está agora enfermo de uma doença tão grave, mas para ti, Senhor Deus, a gripe, o câncer, são a mesma coisa, Senhor. Tem misericórdia dele, dá o refrigério, ser conosco, com a tua igreja, Pai, e continua conosco e com aqueles irmãos que, porventura, estejam desanimados, ó Pai, e estejam distantes desta cadeira por estar passando por algum problema. Ó Deus, dá força, Senhor. De ti procede todo o ânimo, todo o vigor, como aquela vigor que tu deste, renovaste a vida de Caleb, já ancião, com 85 anos, Senhor Deus, deste o mesmo vigor que ele tinha ao pegar em espada pela primeira vez. Que assim seja com todo o teu povo, Senhor, porque tu és um Deus que nos faz, que renova as nossas forças, que nos dá graça, e a tua graça é melhor do que a vida. Permanece conosco e nos dá agora esse conhecimento através do teu servo. Mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente, nós estamos trabalhando a carta de Paulo aos Romanos. Eu estou tentando localizar aqui onde está o meu último esboço, gente. Deixa eu achar isso aqui, porque... Deixa eu achar onde está o meu PPT aqui, gente. Cadê o meu PPT? Semana passada aqui, por exemplo, semana passada. Pronto. Acho que eu achei. Não, não é esse não. É esse aqui. Esse aqui. Pronto. Isso mesmo, isso aqui. A gente vai revisar a pedido dos alunos, né? Dos alunos. A questão da ordem de saludos, sim. A ordem de saludos, né? A questão da ordem de saludos. Deixa eu só voltar aqui para compartilhar aqui a tela. Eric, seja bem-vindo, viu, Eric? Sim, senhor, reverendo. Bom revê-lo, viu? Vamos lá, eu vou colocar aqui para compartilhar. Aula. Alexandre também está conosco. Graças a Deus, Alexandre. O Alexandre está aí, né? O Beta Cabral, o Alexandre. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Alexandre, obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, amém. Vamos lá, clicando aqui, gente, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Eu quero deixar bem, frisar aqui minha gratidão também à nossa irmã Karina, né, que
tem nos cedido a oportunidade de podermos gravar as nossas aulas aqui, viu? A esposa do nosso irmão Adeilson tem sido uma bênção para nós, né? Vamos lá, nós vamos trabalhar. Vocês estão vendo a nossa tela aqui, gente? Eu estou sem espelhamento, sem retorno, tá? Mas espero que vocês informem, né, as coisas quando eu perguntar aí. Vocês estão vendo aí a minha tela aí, gente? Estão vendo? Sim, pastor. Está visível, sim. Romanos 8, de 28 a 30. Isso. Esse trecho, Romanos 8, 28 a 30, nós viemos estar analisando na aula passada todo o versículo 35, do versículo 35 Não lembro. A gente estava fazendo a análise do texto, né, normalmente, e paramos no versículo 28 até o versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, e fomos começar a introduzir a ordem da salvação, mostrando que a exegese me leva para doutrinas bíblicas, né? Então, você vai fazendo um trabalho de exegese para compreender isso. Romanos 8, 28 a 30 é o chamado cadeia dourada da redenção, fala da redenção. Então, como ficou lá no finalzinho da aula, então foi sugerido para os alunos sugeriram que seria interessante colocar no início da aula. Mas como a gente está fazendo o processo de texto grego, análise teológica, análise morfossintática e aplicação, e depois a estrutura sistemática, então nós seguimos essa sequência, né? Mas atendendo a pedidos, nós vamos tratar aqui dessa sequência sistemática dessa doutrina, tá? Da doutrina da ordem salutis, ordem da salvação, ok? Geralmente nós, quando tratamos como sendo a obra objetiva de Cristo, em seu sofrimento, ressurreição, ascensão e assentar-se à mão direita de Deus, nós chamamos isso de obra... Vou pegar minha caneta aqui, gente, vou pegar minha caneta. Aqui, o vermelhinho, né? Nós chamamos de obra objetiva de Cristo, porque ela aborda esses temas, né? O sofrimento de Cristo, a ressurreição, a ascensão e o seu entronizamento à destra de Deus. Isso é chamado de obra objetiva. Esta redenção, ou seja, a obra de Cristo, né, é designada para produzir o fruto da salvação, né, o fruto na salvação e santificação dos homens. Então, vincula-se ao sofrimento de Cristo, à obra de Cristo, como sendo aquilo que provoca na vida humana, né, dos eleitos de Deus, a salvação e a santificação. Agora, esse ponto aqui, ó, a aplicação acompanhada da redenção e seus benefícios constitui o locus, ou seja, o tema principal da teologia, que é conhecido como soteriologia. Porque quando eu estudo teologia, eu não estudo meramente teologia, né? Só o estudo do Theos, né? O Gordon Clark, no seu livro Em Defesa da Teologia, né? O Gordon Clark lembra que a teologia é o estudo do Theos, o estudo de Deus, né? Mas esse estudo do Theos, ele é possível e é permitido a nós mediante o estudo da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que não está sozinha, né? Vocês bem devem lembrar disso, ela nunca está sozinha. Ela está associada também com a doutrina da cristologia, né? Quando eu faço soteriologia, eu estou falando também da cristologia. Então, esse é o ponto, né? Agora, especificamente falando, nesse tópico aqui, ó, gente, especificamente falando, a obra redentiva de Cristo é chamada de soteriologia o quê? Objetiva. E a aplicação desta obra nós chamamos de soteriologia o quê? Subjetiva. Ok? Então, qual a diferença entre soteriologia objetiva e soteriologia subjetiva? A soteriologia objetiva, ela diz respeito à morte, à crucificação, ao sofrimento, à ascensão, o assentar a mão direita. Isso está na soteriologia objetiva. E a subjetiva é como isso chega à nossa vida através da obra do Espírito Santo. Ok?
E aí, por tabela, veja, nós temos aí, por tabela, não apenas teologia, né, que envolve a teontologia, ou teologia propriamente dita, não envolve apenas a questão da soteriologia, né? Também não envolve apenas a cristologia, mas também envolve também a pneumatologia. Então, você percebe que o sistema, que a gente chama sistema de doutrina, ou sistema de teologia sistemática, ele é um corpo todo concatenado, né? Concatenado. Tanto é que os teólogos do passado vão chamar isso de corpo da divindade. Corpo da divindade. Eu tenho aqui na minha biblioteca um livro do... Cadê, rapaz? Tem algum lugar aqui. Tem algum lugar por aqui. Eu tenho um livro do Johannes Volevius, né? Johannes Volevius. Ah, tá aqui. Esse livro aqui, gente. Johannes Volevius, né? Compêndio de Teologia Cristã. Johannes Volevius. Ok? Essa obra foi traduzida pelo meu amigo Everton Barcelos Toca-Chique, né? Eu comprei esse livro na mão dele, o pastor Toca-Chique. Esse livro aqui é como se fosse o Berkoff dos puritanos. Então, os puritanos leram esta obra aqui. Essa obra é chamada de compêndio, mas é também conhecida como corpo da divindade. Assim como o comentário do Thomas Watson, né? Aquele comentário A Fé Cristã, o comentário do Breve Catecismo Menor de Westminster, publicado pela editora Cultura Cristã, que são 3 volumes. No português só tem um volume. É também chamado de corpo da divindade. Então, o corpo da divindade era chamado no passado como a teologia sistemática, ou teologia de sistema, ok? Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Acho que só uma observação, pastor, a questão que o senhor levantou aí, que o senhor conceituou em teologia, soteriologia objetiva e subjetiva, é uma questão mais didática, né? Mas ela está dentro é uma ação do Espírito Santo, né? Então, eu creio que esteja dentro da pneumatologia, não é isso? Não necessariamente, assim, a pneumatologia é a aplicação, né? Então, quando a gente fala, porque assim, como eu falei, né, essas doutrinas estão concatenadas, estão ligadas uma à outra, não é separada. A gente separa só por uma questão mesmo de didática mesmo, como você falou. Mas quando a gente fala de soteriologia subjetiva, é porque é a obra de Cristo, que acontece na vida do indivíduo através da ação do Espírito Santo. Inclusive, a vinda do Espírito Santo também é uma obra cristológica, né? Mas também é uma obra teológica, né? Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Do Pai e do Filho, sim. Nós não somos subordinacionistas na relação intratrinitária, né? Nós não somos subordinacionistas, né? Nós entendemos que existe um grau de subordinação dentro da trindade econômica, mas não naquilo que nós conhecemos ontologicamente no ser de Deus, né? Então, ontologicamente no ser de Deus, nós entendemos que há essa relação muito clara entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai, ele é Pai e eternamente gera o Filho, então entra a questão da geração eterna do Filho, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? No subordinacionismo, né, na ideia de uma subordinação dentro da estrutura, como é que eu posso colocar aqui, ontológica, no ser divino, pessoas ensinam que o Espírito Santo é como se fosse gerado pelo Filho, né? Então, você não vê isso na Bíblia, né? Você não vê essa estrutura na Bíblia. Então, é dessa maneira. A obra que a gente chama subjetiva é a obra de Cristo, sim. É a obra de Cristo, sim. Agora ela está ligada à pneumatologia, porque a gente fraciona para entender melhor essa relação. Entendeu, Adeilson? Sim, pastor. Sim. Ok? Chegou mais alguém na sala de aula? O Juvenal estava pedindo acesso, estava dizendo que não estava conseguindo entrar, mas eu expliquei para ele que já há um bom tempo
o acesso já é direto. Eu não preciso autorizar para o acesso à sala. Sim, sim. O ideal seria ele sair, né, do link e voltar de novo. Se ele está tentando sair... Isso, eu tô respondendo para ele. Ok? Se ele está tentando entrar e não conseguiu entrar, manda ele sair da tentativa de assistente, tentar entrar de novo. Né? Seguindo aqui, ó. Pastor? Oi, Alexandre. Eu consegui entrar lá onde tem logo no começo, tem assim, dados do grupo, não é isso, né? Pronto, foi lá. Exato. Tem lá a sala de aula, né? Acessar a sala de aula. Aí você clicou lá, não foi? Eu repeti novamente o convite do Meet para ficar mais fácil a visualização, né, e o acesso. Lá no grupo, né? Isso, no grupo da nossa cadeira. Ok. Olá, gente. A ordem dos salutos aqui, né? A primeira questão que ocupa a nossa mente agora é qual é a ordem que a obra de salvação segue, né? Isso é chamado em teologia de ordem salutis, né? Essa questão ela é muito importante, viu, gente? Ela é muito importante para a gente compreender isso. E a questão fundamental, qual é a relação que os vários elementos da obra da redenção mantêm uns com os outros, né? Se você gosta de ler Spurgeon, por exemplo, você vai chegar com Spurgeon naquele livro lá dele, qual livro, meu pai do céu, como é o nome dele? É Pescador de Almas. Ele vai entrar nessa discussão muito interessante nesse livro, e ele vai dizer que ele entende... Pastor, esse livro. É O Conquistador de Almas. O Conquistador de Almas, isso. Obrigado, viu, Alexandre? Nesse livro, O Conquistador de Almas, eu tenho esse livro também, nesse livro ele vai tocar um pouco nessa questão, ele vai entender que os elementos da redenção acontecem tudo numa única vez, de maneira instantânea, de maneira simultânea, né? Então, ele entende que a fé, a geração, essas coisas se relacionam diretamente, acontece quase que instantaneamente na vida do indivíduo. E claro, nós cremos nisso também. Só que para a finalidade de estudo lógico e didático, a gente precisa saber se existe ou não uma ordem. Né? E qual é a nossa resposta para cada um desses elementos em relação à ordem, né? Conforme pode ser considerado que a aplicação da redenção a nós possui uma multiformidade de aspectos. E que nem sempre é possível indicar uma ordem temporal dos eventos, ou seja, uma coisa é eu entender que existe uma ordem, outra coisa é que eu coloco essa ordem de maneira cronológica. Não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem lógica. Entenderam aqui? A mesma ideia que a gente tem naquela discussão sobre infra- e supralapsarianismo, que a gente encontra na discussão acadêmica, né? Então, a discussão não é sobre a ordem temporal, o que acontece no tempo, mas a discussão é o que acontece na ordem, o que seria, que teria acontecido no plano de Deus na ordem lógica. Então, você tem lá os infralapsários e tem os supralapsários discutindo isso, né? Lembrando, todo mundo é calvinista nessa discussão, né? Embora eu tenda a olhar para o infralapsário com alguns problemas a miúdes. Por outro lado, muitos infralapsários olham para os supralapsários também com alguns problemas a miúdes. Mas o ponto que a gente tem aqui a exemplificar é que a ordem ela não é cronológica, não é o que está no tempo, mas é a ordem lógica. Como Deus pensou em fazer as coisas, ou em relação à salvação, como as coisas logicamente deveriam ter acontecido. Né? Então, isso é importante a gente ressaltar. Alguma pergunta aqui, gente? Não, por enquanto não. Então, entendendo a questão da ordem da ordem dos salutis, né? A ordem dos salutis é uma expressão latina, tá, gente? Significa a ordem da salvação. Então, primeiro, precisamos considerar que existem vários elementos da salvação que devem ser distinguidos um do outro. Então, a salvação tem vários elementos. Eu preciso distinguir um do outro, né? Se eu não fizer a distinção, eu vou ter alguns problemas na minha teologia, na minha pregação, no meu ensino, na minha apresentação do evangelho, tá?
Então, primeiro eles incluem. O que é que eles incluem? Oi, alguém quer falar? Pode falar. Pastor, já que a ordem de saúde trata da salvação, que é um decreto que já começa na eternidade, por que não se começar, então, citando essa ordem já com a eleição? Entendi. Primeiro porque você vai ter lá a ordem que Paulo começa. Qual é a ordem que Paulo começa lá no versículo 20 e 28? Qual é a ordem que ele coloca lá? Assim, ele vai falar sobre chamado, né? Ele começa em Romanos 8, começa Isso. Aqueles que chamou também predestinou. Deixa eu só dar uma olhada. Mas ele vai falar também que Dantes conheceu. Que Dantes conheceu é a presciência, né? Seria a ideia de presciência, né? Antecipadamente, né? O prognoses, né? Embora a palavra lá não é prognose, a palavra é outra palavra que aparece lá. Mas a ideia o mesmo sentido de prognoses, né? O mesmo sentido de prognoses. Somos corações sabendo todas as coisas. 29. 8:29, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, aí fala de presciência, que é a mesma palavra, creio que seja a mesma palavra lá de 1 Pedro, né? Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos, E aos que predestinou, esse já é o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Isso. Então, aqui já, assim, fala, então, creio que ele esteja falando daqui do ato do Senhor como criador, né? Se ele cria quem ele conhece porque ele cria. E se ele cria, ele tem autonomia como criador de eleger, né? Mas também é inferência, né? É uma inferência que vai te levar para o supralapsarianismo, não para o infralapsarianismo, né? Então, por isso que o senhor fez esse comentário, né? De supra e infra. O senhor está falando, então, a partir da perspectiva do infra, então, após o pecado. Não, eu não paro. Não. Eu não sou infralapsário. Não, estou falando assim, o senhor está dando a ordem, então, dentro dessa perspectiva? Não, a ordem eu estou seguindo a cadeia dourada do texto, porque a cadeia dourada do texto segue o chamado, regeneração, fé, arrependimento, conversão, justificação, adoção, santificação e perseverança. Outros elementos vão aparecer ao longo que a gente vai ver nas questões lógicas. Mas a ordem geral seria essa. Chamado, regeneração, fé, arrependimento, conversão, justificação, da perspectiva do chamado, como o Paulo está olhando, né? O Paulo está olhando dessa maneira. Porque a discussão sobre predestinação, eleição e eternidade ele vai discutir no capítulo 9 com mais propriedade. No capítulo 8, lembra, ele está discutindo a questão da doutrina da certeza da salvação. E como esses elementos se relacionam com essa certeza. Entendeu aqui? Reverendo? Oi. Jeremias 31, 18, 19. O senhor poderia dar uma olhada aí, que trata sobre esse tema? Se o senhor recorda, se os irmãos recordam. Jeremias 31? 18 e 19. Nova aliança, né? Os versículos 18 e 19. Deixa eu só ter aqui minha... Profeta Jeremias. Lamentações. Jeremias 31, 18 e 19. É isso, Eric? Isso. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti,
arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Sim. Aqui você tem um elemento da conversão, né? Lembra, a conversão é a resposta do indivíduo, né? Aquilo que Deus manifesta. Mas veja, ele entende no primeiro versículo, ele propõe que essa ação acontece pela ação de Deus. A conversão, ele diz assim, Senhor, converte-me e eu serei convertido. É o chamado eficaz, né? Então, ao chamado de Deus, né, que é colocado, e lembrando que o chamado ele se dá-se-á no tempo histórico, né? Então, nessa perspectiva, a gente olha o chamado nessa perspectiva, no tempo histórico, né? Essa seria uma ordem em que o texto sagrado apresenta para nós chamado, regeneração, fé, arrependimento, conversão. Quando ele vai discutir, Paulo, né, de modo particular, vai discutir os elementos que estão acima disso, que seria a eleição, a predestinação, o decreto e predestinação, esses elementos vão estar centralizados primeiramente, mas a primeira ordem que Paulo coloca para nós, essa ordem do chamado da justificação, porque ele está olhando para a perspectiva da segurança. Ou seja, eu preciso dar a certeza de segurança para eles. Então, vejam, vocês foram chamados, vocês foram vivificados, vocês receberam a fé. Ele começa a desenvolver isso, para chegar lá na frente e dizer assim, por que vocês foram chamados? Né? Vocês foram eleitos, foram predestinados. Né? E aí ele começa toda essa discussão no capítulo 9. Aquele é como se fosse uma introdução, né? Ele começa fazendo o caminho reverso, né, aqui. Então é importante tomar essa direção. Ok? No caso aqui de Jeremias, você vê claramente que Jeremias ele trabalha o conceito de conversão, entender que a conversão se dá em dois níveis, nesse caso, Deus, ele ora, Senhor, me converte, eu serei convertido. Quando eu me converti, eu compreendi e me envergonhei porque o que eu fiz de errado estava errado. Então, essa é a ideia que ele vai desenvolver. Aí é a regeneração, seria a regeneração, e depois a resposta ao evangelho, ao chamado, né? Embora há aqueles que entendem que o chamado incorpora o conceito de regeneração. Os dois estão entrelaçados. Ezequiel 37, ele parece dizer isso, né? A pregação acontece, a regeneração vem, que é o chamado, né? Porque você prega para a pessoa morta, né? Você prega para a pessoa morta, né? Então, você prega para essa pessoa morta. Lembra que o chamado tem dois aspectos, né? O aspecto... E aí eu estou pensando aqui como teólogo sistemático agora, tá, gente? Teólogo sistemático agora. O aspecto que você tem da regenerada, do chamado, é o chamado externo, vocatio, né? A vocatio externa, e existe a vocatio interna, a vocação interna. Essa vocação interna a gente vai chamar de regeneração. Entendeu aqui, Eric? Sim, sim. Entendeu? Então, é uma coisa que... Eu amo teologia schemática, viu, gente? Não é porque eu sou teólogo bíblico, exegético e tal, mas eu amo teologia schemática, né? Então, assim, isso é uma área que eu também gosto muito. Gosto muito. Deu para entender aqui, não foi, Adeilson, a discussão aqui, não foi? Sim, sim. Okay? Então, quando a gente fala de elementos, eles incluem... Aqui eu estou falando dos elementos que eles incluem, né? O chamado, a geração, a fé, o arrependimento, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança e a glorificação, né? Pensando numa ordem que Paulo pensou lá no capítulo 8, versículos 28 a 30 de Romanos, né? Mas a nossa pergunta é como esses elementos aqui se relacionam um com o outro? Essa é a nossa pergunta, ok? Então, a pergunta é, há de fato uma ordem? Certamente existe uma ordem destes elementos que não pode ser reversa. Por exemplo, a glorificação vem no final da ordem, não no início, e nem no meio. Você não está glorificado. Embora o auristo empregado aí no texto, né, diga que Deus te vê já como alguém glorificado, como alguém justificado, como alguém já santificado. Entende? Então, a força verbal é como se Deus olhasse para nós e toda ação nossa
fosse vista na perspectiva passada, olhando para o futuro, né? Ou seja, um futuro do passado, né? É muito interessante essa discussão aqui. Então, essa ideia, existe uma ordem, essa ordem não pode ser reversa. Assim são todos os outros elementos que seguem uma ordem lógica. Lembra que eu falei? É uma ordem lógica, não cronológica, na relação de causalidade. A ordem da salvação, que a gente conhece em Ordem Salutis, está presente na própria palavra de Deus. Ok? Essa é a ideia aqui. Então, segundo, a Ordem Salutis, examinada agora de maneira bíblica, né? Biblicamente examinada, né? Examinada biblicamente. A gente vai considerar algumas passagens e a gente vai poder ver qual é a ordem que essa passagem parece indicar na ordem lógica da discussão, né? Então, primeiro é 1 João 3,9, diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Eu estou trazendo aqui no sentido da força do texto grego, né? Não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja, essa passagem, ela ensina claramente que deve haver uma regeneração para que o homem passe a rejeitar o pecado. Ele não pode continuar na prática do pecado porque ele é nascido de Deus, ele foi regenerado. Parece-nos que a regeneração tem ação prioritária neste caso. E aqui me lembra muito bem uma discussão muito antiga que tem entre os reformados. O que vem primeiro, a fé ou a regeneração, né? Então, nessa discussão, a gente percebe primeiramente que o que vem primeiro é a regeneração, na ordem lógica. Fulano tem que ser primeiro vivificado para poder responder ao chamado. Veja, o chamado acontece, mas acontece o quê? O vocatio externa, né? A vocação, a pregação externa. Você está no púlpito pregando, ensinando o evangelho, apresentando o evangelho à pessoa. A pessoa está ouvindo aquela passagem, aquela pregação, aquele sermão, aquele estudo bíblico. E o Espírito Santo, ele vai na sua vocação interna e chama a pessoa fazendo o quê? Vivificando ela. Existe um livro chamado A Soberania Banida. Já ouviram falar desse livro? Já. Eu tenho ele, né? Eu tenho ele aqui na biblioteca. Deixa eu só pegar. Esse livro aqui, ó, gente. Essa é a capa, a primeira edição dele, né? Edição dele de 98. Se não for, deixa eu só conferir aqui, gente. Edição de 98, primeira edição dele, essa aqui. Tá? Esse autor já morreu, né? O McGregor Wright morreu de CA no cérebro. O Bob Wright, ele era batista, de tradição batista, calvinista. Tem um capítulo, é o melhor livro que eu conheço sobre os 5 pontos do calvinismo, viu, gente? Para mim, é o melhor livro sobre os 5 pontos do calvinismo. Para mim. Né? Primeiro, por ser um livro bem filosoficamente argumentativo. E a recomendação dos caras que estão aqui é muito boa, né? Aqui, ó, só para você ter ideia aqui, ó. O Wright procede uma demolição meticulosa da interpretação arminiana dos textos usados para apoiar o livre-arbítrio. Augusto de Nicodemos Lopes. Um Deus limitado pela autonomia humana não é capaz de satisfazer as necessidades do mundo perdido. Alan Maiter, né? A melhor declaração contemporânea do pensamento reformado sobre essas questões. Ronald Nash, né? E falam sobre o livro. Então, o livro é muito bom. Há um capítulo nesse livro que o Wright disse que uma certa feita na Universidade Batista de Teologia, ele conversando com os amigos e falando, se perguntou o que vinha primeiro, fé ou regeneração? E aí um colega dele falou, não, eu acredito que é a fé. Ele pergunta assim, então você acredita que a despeito da pessoa estar cega, tateando no escuro, andando no escuro, ela consegue por si só enxergar a luz? Ou você considera que uma pessoa que está morta, sem vida, possa de repente levantar e dizer assim, eu quero beber água? Aí ele colocou todo mundo para pensar na hora do intervalo, né? Sobre essa discussão. Inclusive, ele chega a desafiar o Francis Schaeffer, né? O Francis Schaeffer tem umas ideias meio esquisitas sobre esse tema. E aí ele diz assim, então porque Schaeffer queria que
nos ensinos reformados, o homem fosse visto como um robô, né? E ele queria dar alguma autonomia ao homem. E o Wright, ele pegava pesado com o Schaeffer nesse sentido. Então, quando você olha para essa perspectiva, a regeneração ela tem que ter ação prioritária de acordo com o nosso texto. Então, o que vem primeiro é a regeneração. Na década de 90, eu li um outro livro, que foi publicado agora, recentemente, republicado agora, é o livro Manual de Teologia de Dag. Dag, neste livro, ele diz que a regeneração, que o que precede na ordem soteriológica é a fé, e não a regeneração. Estranho o que ele disse, né? Então, é bem interessante essa discussão. Então, nós acreditamos, a partir do texto bíblico, que é o que vem primeiro é a regeneração. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo, pastor. Pelo que o senhor adiantou aí, todos os seres humanos, após a queda de Adão, estavam mortos, né? Então não poderiam responder com fé, né, se não fossem provocados, uma provocação externa. Isso. O que você chama de vocação externa, que é a pregação do Evangelho, né? E a vocação interna, que é a ação do Espírito Santo, né? Então, essa ação ela é importante na vida do indivíduo. Um outro texto que aparece aqui é o João, capítulo 1, versículo 12, né? O Evangelho de João 1, 12 diz: Mas a todos os quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, nessa passagem, nós vemos claramente a relação entre fé e adoção. A adoção é dada àqueles que creem. Em Gálatas 3,26, confirma exatamente a ordem. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé, aqui nesse caso, é apresentada como antecedendo a adoção. Então, tem uma fé antes da adoção. É o instrumento através do qual a bênção é recebida. Então, como é que eu entro na família de Deus? Mediante a fé, pela fé. Veja, um morto, ele não pode pertencer à família de Deus até que ele seja vivificado, receba a fé para responder ao chamado, e isso faz com que ele olhe para Cristo como seu Redentor, e isso faz ser incluído na família de Deus. Entende aqui? Essa é a ordem lógica da coisa. Esse clássico que a gente usa, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Aqui, a prioridade de uma ordem sugerida primeiro está o quê? O ouvir a palavra. Notar aqui? No qual também vós, tendo ouvido aqui é um particípio, né? Tendo ouvido a palavra de Deus, ou a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, você tem primeiro, a prioridade é que está aonde? No ouvir a palavra, que sugere haver primeiro um chamado. Então, primeiro é um chamado, você ouve a palavra, então existe o crer, ou seja, a fé. Então, a resposta ao chamado vem mediante a fé. A gente sabe que o morto ele não pode exercer fé por si mesmo. Então, antes desse passo aqui da fé, existe o passo da regeneração. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguém levantou a mão. Pode. Graças a Deus, pastor. Paz, Tibério. Graças a Deus também a todos. Eu entrei na sala e não saudei os irmãos, porque o pastor estava explicando, né? Então, estava esperando aí só a oportunidade. O pastor, eu estava lendo um livro de Abraham Kuyper. Sim. E ele vai aplicar também essa ação. Ele diz que o homem ele passa por dois nascimentos, né? Na ordem externa, o homem primeiro ele se converte e aí ele vai se regenerar.
E depois, o outro convertimento, que no caso aí ele vai falar na questão mais filosófica, né? É o livro dele de Cosmovisão. E aí ele vai tratar que o outro ponto é justamente um outro convertimento, que no caso está aplicado a essa ordem externa, porque primeiro o homem natural ele se converte, ele se regenera. E depois agora um novo convertimento do espírito, que vai agora fazer toda uma mudança, né? Que é justamente essa aplicação dessa ordem interna. Então, o senhor estava falando aí, eu estava lembrando, né, do livro que ele vai tratar sobre isso, não exatamente como ordem externa e ordem interna, mas a maneira que ele faz a aplicação é justamente nessa aplicação. Tá, veja, Tibério, Abraham Kuyper tem alguns problemas, viu? Abraham Kuyper tem alguns problemas. O Kuyper, embora eu goste muito do Kuyper, eu leio muito Kuyper, mas Kuyper tem alguns problemas. Embora seja um teólogo reformado, né, ele é um neocalvinista. E os neocalvinistas, eles tendem a reinterpretar conceitos reformados clássicos. Isso, para mim, já é um perigo, né? Nem tanto Kuyper, é mais os seus alunos posteriores que vão fazer isso. Por exemplo, quando se diz que primeiro acontece a conversão e depois a regeneração, isso é um equívoco, né? Teológico e filosófico também, né? Embora ele seja um cara grande filosoficamente bem arquitetado, né? Lembrando, Kuyper é o cara que vai dar margem, né, base, substância, né, substância ao pensamento de Cornelius Van Til, né? O Van Til, ele vai se tornar um dos maiores filósofos da tradição reformada vantiliana, que é kuiperiana, né? Por causa digamos assim, a gente chama de crédito intelectual, né, a Kuyper. Então, primeiro, lembrando que o que é conversão? Conversão é voltar-se para. Isso é conversão. O que é regeneração? É vivificação, é ser trazido de volta à vida. Você está morto, você teve vida no Éden, caiu, morreu e você traz de volta à vida. Isso é regeneração. Conversão há sempre por meio daquilo que nós chamamos do chamado de Deus, né? Deus vai, como nós vemos aqui em Jeremias, né? Senhor, converte-nos e seremos o quê? Convertidos. Ou seja, Senhor, faz com que a gente volte para ti. É o povo de Deus pedindo para voltar. Então, conversão geralmente está associada a essa ideia. Fulano não era crente e se converteu. Não, ele foi regenerado. A gente usa a linguagem converteu porque convencionou-se chamar conversão nesse sentido, né? Mas conversão teologicamente definida é aquela pessoa que desviou e agora está voltando ao processo do caminho correto. Alguém levantou a mão? Pode falar. Sou eu, pastor Alexandre. Fala, O que está em Alexandre. Efésios. É o que está em Efésios 2, versículo 1, né? E vos vivificou. Então, e esse vivificou, então, aí regenerou, né? Isso. Seria isso. Exatamente. E estando vós mortos, ali necros, né? No grego. Thanatos, na verdade, né? Sim. Entendi. Então, vivificou aqui né? necros, regeneração. Né? Aí é regeneração mesmo. Ok, então. Aí é regeneração, né? Não é conversão. Né? Aí o conceito não é conversão, o conceito é regeneração. Porque ele está falando agora da vida desses indivíduos, desses crentes de Éfeso pré-Cristo, né? Antes de Cristo. É importante estabelecer isso. Aí, voltando para a argumentação lá, viu, Tibério? Então, quando o Kuyper argumenta isso é um problema para a própria... para o entendimento da teologia reformada clássica, né? Eu sou um teólogo clássico, né? De teologia reformada. Existem teólogos neocalvinistas que vão defender o neocalvinismo, inclusive algumas doutrinas que não estão confessadas na Confissão de Fé do Westminster, eles defendem. Mas ignorando isso, deixando isso de lado, a gente entende que o processo é regeneração, resposta, essa resposta vem a conversão, né? Então, esses são os elementos que vão acontecendo.
Então, eu entendo que conversão não acontece antes, ela acontece depois desse processo de regeneração. Ou de crença, né? Ou de crer, você crê e se volta, né? Você crê e se volta. Entendeu aqui, Tibério? Ok, pastor. Ok, muito bem. Então, aqui você tem essa prioridade, aqui é sugerir primeiro estar a ouvir a palavra, isso sugere haver primeiro o chamado, então existe o crer, ou seja, a ideia da fé. Agora, uma das discussões que a gente tem dentro do meio reformado é essa questão aqui, a chamada e justificação. O chamado, ele é logicamente anterior à justificação, como nós podemos ver lá em Efésios 1, de 13 a 14. Agora, precisamos considerar o texto base dessa discussão, que é Romanos 8, versículo 30. Conhecido como a corrente de ouro da salvação. Aí entra o texto que o Adeilson levantou e leu, né? E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Este verso fornece 3 aspectos da nossa salvação, geralmente enfatizados como chamado, justificação e glorificação. São os 3 aspectos, né? O contexto da passagem, no verso 28, sugere uma ordem, onde o chamado segundo o seu propósito aparece no texto. Olha só, chamado segundo o seu propósito segundo o seu decreto. Né? Na ordem também, o chamado ocorre primeiro de acordo com o seu decreto. Nos versos 29 e 30, temos o pré-conhecimento e predestinação, ambos como expressão do conselho eterno de Deus, e são anteriores ao chamado. Então, lá, você tem lá, né, essa relação pré-conhecimento e predestinação são anteriores ao chamado, por isso que a ordem começa lá, né? Porque você tem o decreto, pré-conhecimento e predestinação. Então, no verso 30, a glorificação é vista como o fim dessa ordem. Então, você tem essa ordem nessa estrutura. Você vai começar a colocar os elementos dentro, na ordem lógica, você consegue ver como o plano da salvação se enquadra perfeitamente naquilo que Deus quer para o homem que é eleito e predestinado para a vida. Alguma pergunta aqui, gente? Não. Seguindo aqui, fé e justificação. Ok, vamos lá, fé e justificação. Agora, vamos lá, a relação desses dois, ela não é clara, fé e justificação. Tem havido alguns teólogos reformados que têm argumentado sobre a prioridade da justificação. Isto é, a posição lógica, baseada na ideia de que o nosso relacionamento com o objetivo com Deus tem precedência sobre a nossa resposta subjetiva. Então, o meu relacionamento objetivo com Deus, ela é prioritária à questão da resposta subjetiva, né? E a resposta em fé. Observando a conclusão desta posição, uma distinção precisa ser feita. Trata-se da diferença que a gente discutiu na aula passada, não foi, Adeus? Entre o decreto para justificar e o ato da justificação. Lembra, né? Existe o decreto para justificar e o ato da justificação. Ele está relacionado... O senhor, só retomando, o senhor distinguiu bem o conceito da obra, não foi? Que a obra é a obra e o decreto, né? O decreto seria externo. Obra e ato. Isso, obra e ato. Obra e ato, né? Ok? Aqui é ato, aqui é decreto, né? Porque existe um decreto em que Cristo morrerá para justificar pecadores. Isso é decreto. De justificar. E existe o ato da justificação, que é propriamente a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o ato da justificação é a aplicação da obra, né? Isso. O ato acontece e o Espírito Santo aplica a obra. Né? Então, lembra lá, a obra não é... Veja, a justificação ela não é uma obra, ela é um ato. É aquilo que acontece externamente em nós, fora de nós. E o que acontece em nós é a ação do perdão dos pecados
que esse ato nos outorga. Que é o que é a justificação? A justificação é uma declaração. Ela é uma declaração de não culpa. Mas, didaticamente, a soma desses dois itens é que, do decreto e do ato da justificação, é que a gente vai ter a justificação propriamente dita, ou estou equivocado? A gente vai ver aqui. Veja bem, o decreto para justificar, ele é anterior à fé. E é claro, porque Deus, ele antes da eternidade, decretou justificar. Então, é antes da fé. Isso é básico, né? Mas o próprio ato da justificação está relacionado com a Escritura, com a nossa fé. Ou seja, o ato de eu ser justificado, quando Cristo morre na cruz do Calvário, está relacionado com a minha fé. Eu preciso crer naquilo que ele faz na cruz. Para receber o que nós chamamos de imputação da justiça da fé. Então, uma futura distinção precisa ser observada, né? A saber, entre justificação e reconciliação. Então, há duas passagens na Escritura onde a palavra é usada no sentido de reconciliação. A gente entra nisso aqui daqui a pouco. Então, quando eu tenho lá o ato da justificação, Cristo morreu na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário. Aquele ato, ele é o ato de justificar, da justificação. A morte, tudo que aconteceu, foi predeterminado, isso é o ato para o decreto para justificar. O ato da justificação é a morte específica de Cristo. Cristo morreu especificamente pelos pecadores. Para eu me apropriar daquilo que Cristo fez na cruz, eu preciso crer. Então, esse crer envolve o quê? A aplicação da imputação da justiça a mim. Porém, eu não sou tornado em justo, transformado em justo. Veja, não é uma imputação de eu ser alguém não culpado. Pelo contrário, é a declaração de ser não culpado. Tipo assim, você cometeu o crime, você roubou, você matou, tem todas as provas contra você, mas o que Cristo fez na cruz e o que Deus diz sobre aquilo para você é o que importa. Cristo, Deus olha para você assim, não culpado. Por quê? Porque alguém substituiu você na cruz e os efeitos dessa morte gerou uma coisa chamada imputação. Eu vou chamar de creditar. Acredita na sua conta a justiça de Cristo. Então você não é transformado em justo, você é declarado justo. Por isso existe um justo, Cristo. Entendeu aqui, né, Deilson? Sim, pastor. Então vamos lá. Uma futura distinção ela precisa ser observada, que é a relação entre justificação e reconciliação. Há duas passagens na Escritura onde a palavra é usada com o sentido de reconciliar. Isaías 5:11 e Romanos 5:9. Ô, pastor, desculpa interromper o senhor, mas esse decreto, voltando ainda aqui, esse decreto para justificar, logicamente está atrelado à eleição. Confere? Sim, sim. Nenhum não justifica, nenhum não eleito é alvo dessa justificação. Entende? Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Cristo morreu por todo mundo. Sim, nós cremos nisso. Que a morte foi por todo mundo. Mas todo mundo quem? Os eleitos, né? Tem uma passagem, agora que me fugiu, eu li essa semana, que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, indistintamente. No entanto, ele só é eficaz para os eleitos, né? Só é aplicado aos eleitos, melhor dizendo. Quem usa muito essa linguagem é o saudoso Paulo Anglada, né? Paulo Anglada usa essa linguagem, alguns teólogos usam essa linguagem, né? Que é a morte de Cristo, a extensão da morte, né? A extensão da morte de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade, mas é eficiente apenas para os eleitos. E nós concordamos com isso. A morte dele é suficiente para salvar todo mundo, mas ela só é eficiente para os eleitos.
E por que somente os eleitos? Porque o propósito do Pai foi os eleitos. Por isso que existe o decreto de justificar. Deus decretou a morte de Cristo como instrumento de justificação. E o ato da morte é o ato da justificação. Esse ato de justificação é a declaração. O Pai me declara não culpado. Por isso que o nosso Catecismo Maior vai trabalhar para a gente, isso de maneira muito clara, a distinção entre ato e obra, né? A gente viu isso na semana passada, eu queria só retomar isso novamente. Deixa eu achar aqui o meu Catecismo Maior de Westminster, que está em algum lugar por aqui. Deixa eu ver, rapaz. Cadê meu catecismo? Vou mexer nas minhas coisas aqui. Deixa eu procurar aqui, peraí. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu só... Aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Catecismo Maior de Westminster, Monegismo. Pronto. Vamos lá. Pergunta 70. Vocês estão vendo o catecismo aí, gente? Sim, tá. Ok, vamos lá. Dá para visualizar. Não sei se o senhor pode ampliar só um pouquinho mais. Eu vou O pessoal ampliar. já está Meio míope, né? É meio mais para lá do que para cá, né? Já dobrou o cabo da Boa Esperança. Acho que já está bom aí. Assim. Aí tá bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, gente, ó. Isso aqui, ó. Aqui. O que é justificação? Tá vendo, ó? O que é justificação? Olha o que vai dizer. Justificação é o ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele faz o quê? Perdoa. Então, o ato é para perdoar, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operadas. Ou seja, você não é aceito justo porque houve alguma operação em você. O Espírito Santo foi lá e operou em mim. Então, eu escuto muitas pessoas dizerem isso, né? Nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputada por Deus e recebida somente pela fé. Você é declarado justo. Agora a pergunta que vem, 71. Como é a justificação um ato da livre graça de Deus? Olha como é que ela é. Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus a favor dos justificados. Contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceita a satisfação de um fiador, da qual podia ter exigido deles, e proveu este fiador. Ou seja, como é que isso é um ato da livre graça de Deus? Porque Deus, ele poderia simplesmente, né, cobrar de mim a justiça perfeita que eu não tenho mais. E ele, em vez de cobrar de mim, ele cobra de um fiador que paga a ele a satisfação dessa justiça. Por isso que músicas que cantam que a cruz lá, Satanás, que a morte de Jesus na cruz foi um pagamento ao diabo, é mentira. É mentira. É heresia.
biblicamente falando, exegeticamente falando, teologicamente falando e confessionalmente falando, a morte de Jesus deu-se como satisfação a nós, como um ato da justificação de Deus. Né? Aí diz assim, seu único filho, como fiador, né? Quem é o fiador? Seu único filho, imputando-lhes a quem? Aos eleitos de Deus, né? A justiça deste, de Cristo, não exigindo deles nada para a sua justificação, então não tem sal grosso, roça ungida, relíquia, não tem nada disso, senão a fé. Ah, que bom, então eu só preciso crer. Não, calma, não é você que crê simplesmente, o qual também é um dom de Deus. Nada é seu, tudo é dele, né? Isso é fantástico, isso aqui é maravilhoso. A nossa fé é muito bíblica nesse sentido, né? E aí pergunta, o que é fé justificadora? Aí diz assim, a fé justificadora é a fé que salva. Aí é operada pelo Espírito e pela palavra no coração do pecador, que sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e de sua incapacidade, e das demais criaturas, para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados, para que a sua pessoa seja aceita, reputada justa diante de Deus para a salvação. Isso é fé justificadora. Então, a fé é uma coisa que é operada em mim. E essa fé que é operada em mim, essa obra, agora que a fé é uma obra operada em mim, eu estou olhando para a obra de Cristo no Calvário. E aquilo que é feito no Calvário me é trazido ao meu coração. E eu creio naquilo. E aí Deus me declara justo por essas verdades que Cristo realizou na cruz do Calvário. Né? Aí como justifica a fé o pecador diante de Deus? Olha só, 73. A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa de outras graças que sempre acompanham, nem por causa das boas obras que são frutos dela, nem como se fosse a graça da fé, ou qualquer ato dela que lhes é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Ou seja, deixa bem claro que a justificação é uma coisa que acontece fora de você. Fora de você. Mas recebida pela fé por causa da obra de Cristo. Isso é fantástico. Ok, pode... Alguém levantou a mão. Ô, pastor, aí o senhor bem lembrou que alguém poderia levantar e dizer, levantar a questão, né, e dizer, mas então só preciso ter fé. Aí o senhor bem lembrou, mas a fé é um dom de Deus. Sim. Né? Exato. Mas eu recebendo desse dom de Deus, eu vou contribuir porque eu vou exercitar essa fé. E né? note, exato, e note que o nosso catecismo também fecha essa questão também, né? Mesmo eu recebendo e exercitando essa fé, todo o ato que dela decorrer, isso não justifica, porque a fé não é o fim da salvação, ela é o meio. Né? A gente vai ver isso, e a gente vai ver isso daqui a pouco, a gente vai tocar nisso daqui a pouco na aula também. Mas é exatamente isso, esse é o ponto é esse, né? O catecismo, ele fecha tão isso que diz assim, olha, a sua justificação não é porque você creu. A sua justificação não é porque você creu. Não é isso. Você creu porque a fé, a graça imputada a você da justificação é isso. Você não exerceu a fé é um dom de Deus. E também, você não é justificado porque as outras graças acompanham essa fé. Não. Porque Deus declarou você justo e a morte de Cristo lhe é aplicada e recebida como a justiça de Cristo. Você recebeu Cristo e a sua justiça. Cristo habita em você e a justiça dele lhe é imputada. Entendeu? Isso é importantíssimo. Há uma diferença entre nós, reformados, e os humanistas aqui. Né? Nós somos diferentes. Nós cremos de uma maneira bíblica sobre esse tema. E aí é outro problema para os arminianos também, e a gente sabe disso, né? Ok?
Então, veja só, novamente, a doação é um ato da livre graça de Deus, né? Você tem um ato da livre graça de Deus. Agora, a santificação, o que é que ela é? É uma obra da graça de Deus. Percebe a diferença? Ato e obra. Ato é o que acontece fora de nós. E obra é o que acontece dentro de nós. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto penoso do trabalho. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma, né? Verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Romanos 5,9 diz: logo mais, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Note, a palavra justificará, aqui, tá vendo? Justificará, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar o lápis. Pegando o marcador aqui. Justificará, você pode colocar assim, ó, o reconciliará. Reconciliados, de em vez de justificados, entendeu? Então, você leria assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, reconciliará a muitos e a iniquidade deles levará sobre si. Romanos 5,9. E logo muito mais, agora, sendo reconciliados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O termo reconciliação, o termo é tomado para significar reconciliação. Qual o termo? Justificado, né? Realizada na cruz. Então, fica claro que existe a prioridade lógica em relação à fé. Entretanto, o uso mais comum do termo, qual termo? O termo justificar, é de um ato forense. Inclusive, essa linguagem que o catecismo usa, né? No qual Deus declara-nos como justos, tendo como base a própria obra de Cristo, aquilo que Deus acabou de dizer, né? A própria obra de Cristo, que é a base da nossa relação de justificação com Deus. Isto é relacionado com a fé. Assim, aprendemos o seguinte aqui. O que nós aprendemos? Implicações disso aqui, gente. Quais são as implicações aqui? A Escritura oferece uma distinta impressão que a fé é o instrumento pelo qual a justificação é recebida. Assim, vemos frequentemente o uso da seguinte frase: pela fé. Episteus, epistepistei, né? Pela fé. Pastor, aproveitando, desculpa interromper, aproveitando que o senhor trouxe aí a palavra em grego, né? Eu nunca fiz exegese, mas lá em Tiago, quando ele diz que, Epístola de Tiago, quando ele diz que crês tu, faze o bem, porque até os demônios creem e estremecem. Eu nunca fiz a exegese desse texto, mas certamente aquela fé ali não é a mesma fé que é instrumento dessa justificação. É a fé justificadora, né? Não é fé justificadora. Não é. Eu acho que a fé ali seria mais assim uma questão de convicção, já que eles contemplaram a glória. Isso mesmo. Os anjos caídos contemplaram, né, a glória, né? Então não seria uma questão de fé, porque fé é o que a gente não vê, né? E espera. Veja bem, Adeilson, o mesmo termo, o termo pisteus, o pistei, aparece lá, o mesmo termo, tá? Só que lá... É o mesmo termo, então. É o mesmo termo em grego. É o mesmo termo em grego. Porque a fé só tem esse termo, pistel, né? Então, o que acontece? É o mesmo termo que aparece lá em grego, só que exegese não é só lexográfica. Isso aqui é importante, tá, gente? Vocês vão fazer exegese, não sei se você é o professor de exegese de vocês vão fazer exegese ainda, eu acredito que vão fazer. Existe, na exegese, tem uma coisa chamada lexografia.
A palavra pistel apareceu aqui no texto grego, então ela significa fé. Ah, mas está dizendo aqui que aqui o pastor acabou de dizer que é fé justificadora, fé salvadora. Então, se é pistéus, lá apareceu pistel, pisteim, os derivados. Ah, então aqui também Satanás também vai ser salvo. Porque a palavra laxograficamente é pisté e significa fé, alguém que crê, então... Não. Existe uma coisa chamada campo semântico, né? Na análise do campo semântico, em que a palavra é usada no contexto da passagem, você vai determinar o significado ou como ela deve ser entendida. Nesse caso, aquela fé tem a ver com a fé no sentido de crer na existência. Porque existe a crença temporal, a falsa crença, né? A falsa fé, a falsa crença, e existe a fé verdadeira, que é a fé justificadora. Existe a fé no sentido de conjuntos de doutrinas, né? Existe a fé temporal. Que é a fé temporal? Você pegou um avião e vai viajar de avião, você crê piamente que aquele avião não vai cair. É uma fé que você está exercendo, só que você não percebe que aquilo é uma fé que você está exercendo, né? A fé doutrinária, né? Eu creio nessa doutrina por causa disso, é um conjunto de verdades, né? Isso é muito, muito comum na Bíblia Sagrada. E fé justificadora, que é o caso que a gente está discutindo aqui, essa fé que justifica, né? Então, o que vai determinar isso? O contexto da passagem, como o autor está usando aquele termo. Por exemplo, lá em Tiago mesmo, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, que cada um, quando for tentado, diga que não é tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta, mas o diabo vem tentar você. E aí ele usa a expressão tentação e provação. Tu vai ter que passar pela provação, tal. Então, a palavra lá, provação, e a palavra lá, tentação, é a mesma palavra, é a palavra peirasmos, dentro da mesma perícope. Mas você vê nitidamente que está sendo usado em sentido distintos. É a mesma palavra com sentido distintos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o lexográfico. O que é o lexográfico? É como fala o Testemunho de Jeová, né? O Testemunho de Jeová faz assim. A palavra grega aqui significa isso aqui, então eu vou traduzir sempre isso, né? A palavra, pegar aqui a palavra para sepultura, né? A palavra aqui, a palavra asa aqui significa sepultura, então eu vou traduzir por sepultura direto. Não, porque a palavra ela pode significar sepultura, pode. Mas ela pode significar lugar de sofrimento, inferno, mundo dos mortos. Entende? Então, o contexto vai determinar. Então, nem sempre o que a abordagem léxica, ou seja, está lá no dicionário, a palavra significa isso, então sempre vai significar isso. Não. Lembra que a língua ela não é estática, ela é sempre dinâmica. Né? A língua é dinâmica, a abordagem interpretativa é dinâmica, a hermenêutica também é dinâmica e a exegese também é dinâmica. Lembra de aqui, não foi, Adeus? Então, é essa a importância da exegese. Eu lembro também que o senhor comentou muito sobre lexografia também. Isso. Então, lexografia é um problema e muita gente que não sabe como usá-la, né? Aqui a palavra significa isso, então você vai traduzir sempre assim? Não, você tem que olhar o contexto. Eu creio até que você usou a palavra mundo, né? Para exemplificar essa lexografia. Isso. Você tem 3 palavras para mundo no texto grego, né? E a gente precisa ter cuidado com isso, como a gente usa isso, né, na língua original. Ok? Muito bem. Gálatas 2,16 confirma isso, né? Quando nós lembramos que o perdão é um dos elementos básicos da justificação, nós vemos a importância dessa declaração. Nós cremos para sermos perdoados. A ordem é clara. Nós cremos para sermos perdoados. Gênesis 15:6 diz, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo cita exatamente essa passagem como exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. A ordem também aqui é clara. Abraão exerceu fé e isso lhe foi imputado, creditado na conta para a justiça. Por isso que não é uma obra, né? Porque não existe uma fé infusa, né? Como ensinam os católicos. A fé é infusa. Uma vez num grupo de WhatsApp, conversando com o pessoal, um presbítero veio com essas ideias, sabe? Porque a fé é infusa. Eu disse, a fé não é infusa, nós não cremos nisso. Isso é uma doutrina católica. A fé ela não é infusa, né? Não existe fé infusa. Existe a fé. A fé, ela é... E aí a justificação pela fé, ela é imputada. Ou seja, ela é creditada. É algo que vem de fora e é depositada. Ela não é operada em mim.
A justificação não é uma operação que acontece dentro de mim. Não existe. Não é uma obra. É um ato. Né? Ok, seguindo aqui. Implicações da relação de fé e justificação. Já observamos que o chamado é anterior à justificação. O chamado, novamente, quando é eficaz, habilita o homem a crer. Lembra lá? O chamado eficaz. Assim, o chamado é anterior à justificação. E a mesma é inseparável da fé. Quando o chamado é eficaz, então nós assumimos que a fé é também anterior à justificação. Antes de deixarmos este assunto, ainda há algo a ser observado. É que este é um caso lógico de prioridade. Tá? Quando ele é chamado eficaz, está ligado um ao outro. Chamado e fé estão ligados um ao outro no chamado eficaz, né? E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que é anterior, né? A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a justificação. Para confirmar este entendimento, basta observar o significado da expressão diapstein, que nunca é usado no Novo Testamento em relação à justificação. Talvez seria traduzir por conta de, né? Ou por causa de. Eu sou justificado por conta da fé. Eu sou justificado por causa da fé. Ensinaria que a base da salvação é a fé. Os escritores do Novo Testamento não fazem uso desta forma. E isso nos preserva de tal erro. A base da minha justificação não é a minha fé. A base da minha justificação é a obra de Cristo. A morte dele no Calvário. Por isso que existe o decreto para justificar e o ato da justificação. E aí vem o receber essa justificação pela fé através da imputação. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Então, pastor, eu tinha comentado logo no início que o senhor citou a questão do decreto e do ato, né? Que a soma dos dois é a justificação. Aí, assim, o senhor não aparentemente não concordou. Não. O resultado dos dois vai cair na justificação. Mas você tem que manter isso distinto, né? Distinto. Tem que manter distinto. Decreto de justificar, porque vai acontecer isso, né? Por exemplo, uma criança que não crê, ela foi justificada quando ela morre na infância? Então, ela é eleita, mas não manifestou a fé, né? Não deu sinais da fé. Então a gente não pode dizer, nesse caso, que é a soma dos dois, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado com isso. Então a gente tem que entender que houve um decreto de justificar aquela criança. Porque só vai para o céu quem é justificado. Então, o decreto, nesse caso, o decreto tem, por ser um ato soberano, né? O decreto tem proeminência em relação à aplicação, né? Isso. A aplicação vai acontecer. A aplicação, né? A resposta da fé, ela acontece porque Cristo é comunicado à criança. Lembra lá o que diz o catecismo? Que a gente recebe por fé Cristo e a sua justiça é a nós imputada. A criança não vai exercer fé, mas ela vai receber essa imputação de Cristo ali. Cristo é comunicado a essa criança de maneira soberana. Eu creio que por essa mesma premissa aí, pastor, essa questão de separar as crianças no culto, ela não é genuína, né? Ela não é lícita, né? Porque não depende do raciocínio lógico do ser humano, né? Isso, exato. O Deus que comunica para a mente do adulto e o coração do adulto é o mesmo Deus que comunica para a mente da criança e para o coração da criança. Entendeu? Então, inclusive, domingo eu preguei na igreja e citei esse fato, né? Pregando, acho que o texto de Efésios, que eu estou pregando a carta de Efésios na igreja no domingo à noite, eu mencionei esse fato. Faz você tirar a criança do culto. É dizer que você é mais sábio que Deus. Mais sábio que Deus. Né? Eu creio que quem pensa assim, eu acho que em algum momento nós de forma equivocada, a gente pensou assim, a gente aplica mais psicologia do que a fé nesse caso aí, né? Mais psicologia do que a Bíblia mesmo. É verdade. É verdade. A gente acaba...
A gente pega a ideia de Jean Piaget e aplica na igreja, né? Terrível. Terrível, 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 terrível. Aqui, ó, gente, vamos lá. Regeneração e fé. Entendendo a regeneração como referência ao Novo Testamento, nós entendemos que uma pessoa não regenerada está morta em delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 3. Está inimizada com Deus. Romanos capítulo 8, versículo de 7 a 8. O Novo Testamento toma lugar antes que possamos exercer a fé. Né? Novo nascimento, desculpem. O novo nascimento toma lugar antes que possamos exercer a fé. João 3, versículos de 3 a 5. Efésios 2, versículo 8. Existe uma passagem que parece indicar que a regeneração inclui a conversão. Entendeu aqui, Tibério? Aqui que a gente vai discutir lá. Então, regeneração, conversão. Né? Algo é considerado como produto da fé. Então, conversão é produto da fé. Então, regeneração, você crê, e conversão, você volta. Né? Essas três coisas, né? Você está lá, regeneração, fé e conversão. Né? Isso é importante. Então, eu não gosto de discordar do Abraham Kuyper, mas nesse sentido eu acabo discordando dele. Nesse sentido. Ok? Alguma pergunta? Seria isso nós chamamos de regeneração como a primeira ressurreição? Creio que Sim. esse termo é até citado lá em Apocalipse, né? Sim. Aos que entendem, por exemplo, lá em Apocalipse, que aquilo ali é a primeira ressurreição. Quem defende isso é o Hendrickson e o Reutemann. Esses dois teólogos, eles defendem que ali é a regeneração. Na verdade, não é a regeneração. Acho que é um dos dois que defende a regeneração. Outros entendem como sendo, eu vou usar aqui uma linguagem, mas não se assustem, tá? O desencarnar, né? Ou a alma deixar o corpo e ir para o céu. Então, o fato da alma deixar é visto como ressurreição. Entende aqui, Ereilson? É uma outra corrente que entende a primeira ressurreição como um fato de desencarnar? Você morrer, a pessoa morreu e a alma foi para o céu. Então, esse ato de ir para o céu é uma ressurreição para estar com Deus. Eu creio que parece que ao que parece, os pré-milenistas vão entender aquela passagem de primeira ressurreição em Apocalipse como se fosse a primeira leva dos santos que vão realmente ressuscitar na segunda vinda, né? Aqueles que entendem dessa maneira. Então, você vai ter, acho que é o Reutemann, vai entender como você mencionou, que é a regeneração. O Hendricks vai entender como sendo morreu e está diante de Deus, né? Ele vai defender isso, acho que é ele que faz isso. E eu prefiro optar por essa segunda abordagem do que pela regeneração, por causa de que, quando vai fundamentar isso, vai pegar lá o capítulo 5 de João, né? Capítulo 5 de João, e aí existe uma regra na exegese e uma regra na hermenêutica que você não pode pegar um contexto remoto, muito distante, para justificar um contexto imediato. Né? Isso, para mim, Tá, então, Apocalipse seria remoto, para a gente comparar com João, né? O senhor falou João 5. João 5. Não é isso? Seria muito remoto, então. Seria muito distante, Apocalipse. Muito distante, mas eu poderia pegar João 3, que aí o Senhor Jesus falando com Nicodemos, ele está falando de nascer de novo. Essa é a primeira ressurreição, ou a regeneração, né? Na verdade, aí seria, você pode pegar ele associar com o capítulo 5, que vai falar de que a pessoa ouviu a palavra e é vivificado ali naquele momento. E aí, nesse sentido, sim. No Apocalipse, eu penso que não, mas eu posso estar errado. Pastor, mas se for se partir dessa premissa aí, que você não pode pegar um texto remoto para justificar outro, então isso quebra a teologia sistemática. Veja, é como estou falando, a teologia sistemática, ela precisa ser embasada com teologia exegética bíblica, é o que estou fazendo aqui com vocês. Entendeu? Perfeito, então, perfeito. É claro que muitas vezes vai acontecer o seguinte, que você vai citar um texto que não está se referindo àquilo. Por exemplo, você pega Berkoff vai falar lá sobre a Trindade. E aí ele vai pegar lá o texto lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí pega o termo Elohim, eu lembro que o termo Elohim significa Trindade.
Mas Moisés não está pensando em trindade quando escreve aquilo ali. Que é uma questão que vai ser desenvolvida no Novo Testamento. Então, no que ele está pensando? Entende? Então, ele lembra que ele está querendo se contrapor aos deuses pagãos do Egito ou do pessoal do Oriente Próximo. Então, ele usa Elohim para dizer assim, Elohim, o Deus dos deuses, criou os outros deuses que vocês adoram. O sol, a lua, a estrela e tal. Pai, tá O senhor falou que ele não está pensando em trindade, né? Isso quando ele não, escreve não, lá não, capítulo 1, Gênesis 1. Mas aí o ele 1:26 ele já vai dar uma ideia de um Deus plural. Né? Mas aí o plural, mais uma vez, é um plural majestático, né? Como muitos teólogos entendem, plural majestático. Veja, eu não estou dizendo que esse texto não possa ser usado para defender a Trindade. Eu estou dizendo que o propósito do autor não foi esse, quando escreveu lá aquele momento. Então, às vezes, você vai pegar um texto que não corrobora, o enunciado está correto, o pensamento está correto, a doutrina está correta, mas o texto não é aquele. Entendeu? Então, muitas vezes, você acaba se esbarrando com a teologia sistemática por causa disso. Então, por isso que eu recomendo que todo aluno de teologia mergulhe em línguas bíblicas, estudem exegese, aprendam. Eu desisti de fazer grego porque é difícil. Volta, vai fazer a cadeira. Por que vai fazer a cadeira? Porque isso vai te ajudar a entender exegese. Tá? Porque sistemática, ela depende de exegese. Exegese não depende de sistemática para ser exegese. Entende? Mas a sistemática precisa de exegese para ser sistemática. Então, eu preciso ter suporte. Eu afirmei uma coisa. Você pegar, vou pegar esse texto aqui, esse texto significa isso aqui. Pá! Aí você vai olhar. Vou dar um exemplo bem básico, bem besta. Não besta não, mas um exemplo bem interessante. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Você lê Ezequiel 28, e uma vez eu assisti uma aula do meu pastor titular, eu era pastor auxiliar, e ele, dando aula, ele pegou e falou assim, Ezequiel 28, citou Ezequiel 28 como prova de que ali fala da queda de Satanás. Eu levantei a mão e fiz assim, você já ouviu falar que essa abordagem, ela não tem uma abordagem tão segura assim? Você já deu uma lida lá no capítulo 14 de Isaías, comentada por João Calvino? Ele parou na hora e disse, não, o que você está dizendo? Você quer sair, essa passagem não está falando de Satanás. É isso que eu estou dizendo. Não é Satanás. Tá, e ele ficou com aquele, sabe? Aí pediu para eu dar uma aula sobre aquilo. Eu fiz a exegese do texto. Inclusive, é uma aula que está gravada no meu canal, tá? É uma aula que está gravada no meu canal. Interessante. Você tem essa aula aí, pastor? Eu tenho essa aula gravada no meu canal. Só para o spoilerzinho. Eu creio que seja aplicada a Adão, né? Essa passagem. Não, essa passagem ela se refere a Ciro. Ciro, ele cai, né? Então, a linguagem ela é toda poética, profética lá. Eu fiz toda a exegese do texto e apresentei, e aí ele se convenceu, disse, realmente, o caminho é esse. Outro texto também que você vai ter de discussão exegética, né? João 10. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Satanás, não é Satanás. Não é Satanás. Você pegar a exegese do texto, você vai descobrir que ele está se referindo aos falsos mestres, aos falsos pastores, que ensinam as coisas erradas. Mas a igreja convencionou pegar esse texto e aplicar a Satanás. Quando o texto não é para isso. O texto não está falando disso. Você pegar a exegese do texto, do começo ao fim, você vê o que ele está falando. Então, a análise exegética, ela é importante para pegar uma doutrina, confirmá-la, rejeitá-la ou embasá-la melhor. Entende? Então, é complexo isso. Por isso que eu digo, a gente precisa ser muito melhor do que a gente vê hoje. Ó, eu vou dizer o que para vocês aqui. Semana passada, um pastor amigo meu mandou uma mensagem falando o seguinte: Pastor João, ore por meu presbitério, ore por uma igreja, meu presbitério está procurando um pastor. Porque vieram 5 pastores aqui. Todos os 5 foram reprovados. Um dos pastores, ele tem 20 anos de ministério.
Perguntei, mas por que ele foi reprovado? Porque ele não sabia onde ficavam os 10 mandamentos. Você já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso aqui? Um pastor presbiteriano da IPB, 20 anos de ministério, não saber aonde ficam os 10 mandamentos? Outra pergunta perguntaram. Na sua igreja, o irmão prega a palavra de Deus, prega. Qual foi o último livro bíblico expositivo do Antigo Testamento que você pregou na sua igreja? Resposta. Não lembro, talvez, sei lá, Filemon. Filemon. Aonde? No Antigo Testamento. Pergunta simples. Se você chega nesse nível para perguntar a um pastor, simples, imagina se esse cara sabe o que é exegese, gente. Sabe o que é hermenêutica. Vai ensinar o que é igreja, gente. Entende a questão? Então, talvez algumas pessoas não tenham desistido do nosso curso aqui, porque parece ser um curso difícil do ponto de vista de exigir um conhecimento para você ir mergulhar na coisa. Eu não quero que vocês saibam tudo de exegese, porque eu sei que nem todo mundo domina a disciplina. Mas eu quero que vocês tenham interesse de aprender, de querer estudar, de querer mergulhar, de querer aprender a coisas. Senão eu vou ser pastor presbiteriano, seja fundamentalista, seja IPB, eu vou ser pastor, cara. Eu quero ensinar para a minha igreja. Né? Ou um pastor de uma outra denominação, como o Carlos Tibério, né? Você que Tibério disse que não quer ser pastor, né, Tiberinho? Mas Deus, ele é bom. Ele está te dando a oportunidade de conhecer. Alguém levantou a mão, pode falar. Sou eu, Alexandre, pastor. Fala, Alexandre. Há muito tempo atrás, eu sempre vim pensando o seguinte, que o pastor, ou mesmo o seminarista mesmo, não precisa nem ser o pastor, aquele que é seminarista, ele deveria gastar muito tempo lendo a Bíblia e orando, mais do que as outras pessoas. Embora todos os crentes, eles são chamados para se dedicar à leitura bíblica, à oração, mas eu acho que o seminarista, aquele que almeja o episcopado, ele deveria gastar muito tempo, mais do que as outras pessoas, né, lendo a Bíblia e orando. Sim, verdade, verdade. Fala, Deus. Não, eu estava meditando, falando alto aqui em cima do que o Alexandre estava falando. Sim. Então, isso para mim é importante, sabe, irmãos? É importante a gente pensar sobre isso de maneira muito, muito clara, né? Vamos seguir aqui. Entre os teólogos reformados tem havido uma diferença sobre a posição do chamado e regeneração, né? Nenhuma questão teológica está em jogo nesta questão. Ambos são atos de Deus somente, chamado e regeneração. Hoeksema argumenta que a prioridade da regeneração sob a base de que a regeneração toma lugar no subconsciente, enquanto que o chamado é dirigido à consciência. Ele assim conclui que, logicamente, a regeneração antecede ao chamado, né? E ele indica a relação do chamado como o propósito de Deus da predestinação. Então, o que é que ele faz? O chamado e a predestinação estão ligados, então a regeneração ela vem antes, e o chamado acontece mediante a questão da regeneração. De Deus o Pai, o qual sugere uma prioridade. Então, acontece o chamado de Deus, regeneração, né, de Deus. Então, essa lógica. E o Hoeksema, a primeira obra da dogmática dele foi lançada agora, recentemente, uma editora lançou a primeira obra da sistemática dele, muito boa, por sinal, e ele vai tocar nesses pontos interessantes. Outros elementos na ordem é o arrependimento, inseparavelmente conectado com a fé. Os dois compreendem conversão, tanto o arrependimento quanto a fé,
então, implicam em conversão, eles são respostas do pecador ao chamado eficaz, né? Então, arrependimento de fé, você responde isso, e esse ato de responder é conversão, né? Nós somos incapazes de estabelecer uma ordem entre ambos, mas o arrependimento pode ser adicionado à ordem junto com a fé. Assim, chamado, regeneração, fé e arrependimento, justificação, glorificação. Nós já observamos que a adoção vem depois da regeneração, logicamente vem pertencer após a justificação, pois Deus dificilmente adotaria um pecador sem perdão e introduziria a todos os privilégios dos filhos de Deus. Assim, nós concluímos que a adoção segue a justificação. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Pastor, o slide anterior, por gentileza. Ok. O Roxema, né? Roxema. Ele, muito embora ele esteja correto nessa sequência da questão da regeneração, mas quando ele divide aí em subconsciente e consciente, ele não está trazendo, vamos dizer, está trazendo a ciência para a teologia, não? Eu também acho. Por isso que eu quase não considero que ele fala nesse sentido. Eu entendo o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, ele está dizendo assim, a sequência está correta, né? A sequência está correta. Mas eu acredito que isso aqui não há necessidade, né? Acho que voltou a classificar aquilo que a gente falou agora, né? As faixas etárias, né? A criança não pode fazer parte do culto, porque é falado a tal aspecto da mente. Não. Isso aqui, para mim, eu só estou citando porque é o que ele diz, né? É o que ele fala lá, né? Então, ele fala dessa maneira, ele trabalha essa ideia, né? Que como se ele estivesse associando a psicologia à teologia. Esse pessoal às vezes tem essas ideias meio que esquisitas para a gente, né? Para o nosso trabalhar. Ok? Muito bem, vamos lá. Aqui outros elementos a gente já viu, né? Então, esse seria... Então, finalmente, a santificação, que aparece, né? E perseverança dos santos deve vir depois da adoção e antes da glorificação. Considerando que justificação e adoção são atos que tomam lugar no tempo da conversão, né, e santificação envolve um processo, e é logicamente propor o lugar da santificação depois da adoção. Né? Você colocar na família, e agora você vai caminhar nessa família de maneira da santidade. Por isso que eu discordo da abordagem que diz que a regeneração ela é processual. A regeneração ela não é processual, mas a santificação é. Né? A santificação é. Diante disso tudo, observamos que a Escritura, e acreditamos que a ordem da salvação é como segue: chamar de regeneração, fé e arrependimento, justificação e adoção, santificação e glorificação, olhando da perspectiva da doutrina da segurança eterna. Tá? Então, olhando essa perspectiva. Olhando da ordem do decreto, você vai ver decreto, predestinação e chamado. Né? Então, a gente tem que ter isso na mente. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Gente, eu não parei, não dei intervalo para vocês. Faltam meia hora para a gente terminar a nossa aula. Mas eu vou adiantar aqui, tá? O adendo sobre isso, né? Por mim, continua. Ok, vamos lá. Outros esquemas para ordens salutes. Embora não haja absoluta uniformidade entre as outras visões, o que segue são apenas esquemas representativos. Por exemplo, no esquema luterano evangélico, a ordem é a seguinte: chamado, iluminação, fé e arrependimento, regeneração, justificação, união mística, renovação e santificação e glorificação. Então, veja bem. No pensamento luterano, você tem um chamado e adicionado uma coisa chamada iluminação. Porque entende que chamado é que está ligado à pregação, à pessoa iluminada, e aí vem fé e arrependimento. Regeneração, justificação, união mística, que vai ter aquela discussão lá da ceia, né, no meio. A renovação, santificação e glorificação.
Já a visão arminiana é uma graça universal, um chamado, uma fé e arrependimento. Justificação, regeneração, santificação, talvez perseverança, a depender do nível de arminiano que você encontra, né? E glorificação. Se ele é arminiano clássico, perseverança. Se ele é arminiano evangélico, sem perseverança, né? Pastor, só retomando, o reformado, ele crê que nessa ordem aqui a regeneração vem antes da fé e arrependimento, não é isso? Exatamente, bem antes. Então, nós não concordamos com os luteranos e nem concordamos com os arminianos, né? Lembrando que a graça universal vai envolver uma coisa chamada graça preveniente, né? A graça preveniente, ela é diferente de graça preparatória, tá, gente? A graça preparatória é uma doutrina puritana, tá? Você quer conhecer um pouco sobre isso? Você dá uma lida no livro do Bick, Joe Bick, e do Mark Dever, Teologia Puritana, né? Tem um capítulo lá sobre graça preparatória, né? Que é aquela ideia dos puritanos que o evangelho ele vai sendo pregado, ensinado, o Espírito Santo vai preparando e avivando e trazendo esse coração a crer na graça do evangelho. A graça preveniente é exatamente a ideia de que a preparação para a conversão pela resposta humana. Né? Isso aí é terrível. E aí entramos na questão das crianças eleitas que morrem na infância, né? Então, vamos lá. A questão eu não vou entrar nessa discussão, porque não é uma discussão fácil de resolver, mas é uma questão que a gente tem que ponderar, né? Existem crianças eleitas que morrem na infância, isso não se discute, né? A questão é, qual é a ordem da salvação para elas? Lembra que eu dei uma pincelada nela na aula aqui, né? Qual é a ordem de salvação para elas? Certamente elas foram regeneradas para contemplar o reino. O reino na infância foi regenerado para contemplar o reino. Como os elementos envolvem a nossa resposta, e nós não sabemos o suficiente sobre o estado de consciência delas em definitivo. Então, nós sabemos que, no nosso caso, nós precisamos responder alguns aspectos e reagir a eles. As crianças que morrem na infância, nós sabemos que elas são regeneradas para contemplar o reino de Cristo, mas nós não sabemos o restante do que acontece de todo o processo. Somente Deus pode agir em relação aos infantes eleitos que morrem na infância e aplicar a salvação do mesmo modo como a dos adultos sob a seguinte ordem. Veja só, a maneira como Deus salva o adulto também é a mesma maneira como salva a criança. Regeneração, justificação, adoção e glorificação. Por isso que eu falei sobre a questão de ato, né, decreto de justificação e ato da justificação, né? Então, isso é importante, porque a criança ela entra na justificação não porque ela responde alguma coisa, mas porque Cristo vai lá e imputa a sua justiça a ela, né? Então, é importante que isso seja comunicado à criança também quando ela morre na infância, criança eleita. Alguma pergunta aqui, gente? Pastor, é interessante essa colocação que o senhor fez nesse slide aí, porque o senhor está falando de criança, mas à medida que o senhor está falando de criança, eu estava pensando em Abraão e em Paulo. Deus estabeleceu um meio ordinário, né, para essa manifestação da redenção, né, a pregação, eu me refiro à pregação. Pregação é o meio ordinário, mas que é o chamado externo, né? Sim. Mas aí, quem chamou Abraão e quem chamou a Paulo? O que eu quero dizer é que Deus é soberano em qualquer uma dessas partes aí, né? Sim. Inclusive os loucos, né? Os que não têm juízo também entram aqui. A Constituição do Velho Westminster tem um capítulo que trata sobre isso, tá? O capítulo 10, a seção 3, vai abordar isso com muita clareza, né? Embora a maioria dos comentaristas, né, pelo menos o Roger, o comentário de Roger, da Constituição do Velho Westminster, ele vai advogar que toda criança que morre na infância eleita vai para o céu. Né?
inclusive, é filho de um pagão. Né? O filho de um pagão vai para o céu. Né? Eu discordo do grande Rod. Eu acho que aí tem o problema da questão da aliança, né? De se nascer. Exato. Não que ela salve por si só, né? Uma criança não pode ir para o céu fora da esfera da aliança. Né? Pode acontecer, mas ela sempre está ligada à esfera da aliança, a alguém da aliança, né? Ao domínio da aliança. Por exemplo, o filho de Davi, né? Que morreu, que Deus foi lá e tirou a vida daquela criança, né? Davi termina como visão que ele vai encontrar com ela no céu, porque ela está no vínculo da aliança. Né? Então eu penso por aí, eu penso nessa mesma linha, entendeu? Novamente, o senhor está falando de crianças. E Isso. aquela questão lá do finalzinho do capítulo 42, eu acho que de Jó, né? Que vai falar que Deus restitui a Jó o dobro de tudo que era material que ele perdeu. Mas os filhos, ele tinha 10 e ele só tem 10 novamente. Então, eu creio que, tendo a aliança como pano de fundo da história de Jó, é como se Deus dissesse, 10 já estão comigo. Sim, Né? sim. E não tem uma certeza melhor para um pai, um consolo melhor. Sim. 10 dos seus filhos mortos já estão com o Senhor. Rapaz, estão melhor do que os 10 vivos que ele acabou de ter. Rapaz, Adeilson, você me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado ainda, sabia? Eu não tinha pensado nisso ainda. Não, mas não é interessante? Ele tem 10, ele tem 2 vezes. Ele vai receber 2 vezes mais, mas os 10 primeiros já estão com o pai, né? Já estão com o pai. Então, a teologia da aliança é consolo. Exato. É consolo para os pais que perdem filhos precocemente. Né? Eu perdi 3, né? Perdi 3. Deus é bom, Deus é bom. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus, você me ensinou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, rapaz. Vou estudar sobre isso. Interessante que ele não fala também que ele casou de novo. Exato. Ele casou com a minha mulher, né? Com a minha mulher. E essa nova mulher restaurada. Fala, Alexandre. Não, esse pensamento aí foi interessante mesmo, a questão da restituição, né? Dos filhos, né? Porque 10 já estariam com o Senhor e ele deu mais 10, né? Realmente também não tinha nunca pensado nessa hipótese, não. Muito mas boa, bem gostei. Aí, ó. Pastor, Podemos fazer também tem uma pergunta. Pois não. A respeito da eleição, né? De bebês eleitos e não eleitos, a eleição, né? Então, quer dizer, assim, talvez seja uma pergunta, ou sei lá, mas o senhor é estudioso da palavra e transmite conhecimento para nós, eu me atrevi a fazer essa pergunta. Então, no inferno haveria bebês no tormento eterno? Essa é a grande questão. Eu creio que sim. Embora isso seja uma mera conjectura, tá? Que eu quero deixar bem claro que é o que eu penso. Não dogmatizo isso, tá? Há 2 linhas que entendem essa questão, tá, Alexandre? Quando a gente lê em Apocalipse, que são os grandes e pequenos. Os grandes e pequenos podem ser pessoas de renome ou adultos e crianças, tá? Uma outra linha é a que o Champlin defende, por exemplo, que as crianças, quando entram no estado da eternidade, elas vão crescendo e desenvolvendo-se. Então, nesse estado de consciência, vão estar nesse sentido. Segundo, terceiro, né? A pergunta quando vem dessa maneira, e eu sei que não é uma pergunta sua, mas a pergunta que você já leu em algum livro, que alguém já ponderou, já fez e tal, é dizer que a criança tem o direito de ir para o céu. Ela não tem o direito para o céu. Ninguém tem, né? Todos merecem ser condenados. Então, isso é o que eu penso, né? Não sou dogmático em relação a isso, mas é o que eu penso. Nenhum documento da igreja que nós temos, Confissão de Fé, Catecismo, diz isso que eu estou dizendo. Mas eu olho
analisando as questões da aliança, da maldição da aliança, da rejeição da aliança, e toda a teologia da aliança que isso está envolvido. Então, eu penso dessa maneira. Entendeu aqui, Alexandre? Entendi, pastor, entendi. Eu também penso assim também, né? Tenho esse pensamento, né? Embora precise mais... Agora, a gente não pode ser dogmático, né? A gente não pode ser dogmático, né? Não pode fechar isso, né? Eu sei, entendi. Porque, embora eu estude o assunto, eu não sou o cara que conheço tudo. Eu sei que há pessoas melhores, capacitadas e que podem nos ajudar a entender mais sobre isso. Mas, enquanto teólogo, no momento presente, até a data de hoje, eu penso dessa maneira. Ok? Muito bem. Ok. Seguindo aqui, gente. E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Foi bem colocado, viu, Adeilson, que você falou na aula passada que... Ô, pastor, um assunto desse, um filé desse, a gente dá em 5 minutos. É mesmo. Ficou... Não é não, pastor? Não, foi bom. Eu só estiquei mais o curso ficou um pouquinho mais esticado, mas não tem problema, né? A gente vai levando, a gente vai caminhando, né? Eu arrumo alguma desculpa com o pastor Edson. Olha, pastor Edson, depois eu... E tenho certeza que o assunto não foi esgotado ainda. Não, de forma alguma. Acho que o assunto a gente pode se aprofundar mais, mas eu não vou me aprofundar mais nisso, que eu acho que já foi o suficiente para a gente entender que é essa discussão, né? Não sei quem já ouviu falar desse debate aqui. Alguém que já nunca ouviu falar da ordem de salvação? Ou já ouviu falar, ou já tem estudado, ou nunca estudaram a ordem de salvação? Alguém aqui? Eu já, pastor. Eu já tinha estudado também, pastor, um pouco, com o pastor Ronilson. Sim. Ele deu um pouco desse... Eu também, com o pastor Neymar também. Ô, pastor, eu achei interessante também aquela colocação que o senhor trouxe para nós aqui, com relação à graça. O senhor colocou aqui, quando o senhor colocou graça universal, porque até então a gente conhecia a graça especial, né, a graça comum, né? O senhor já trouxe uma outra abordagem, uma outra corrente, né? Os amigos querem a graça universal, né? Então, porque o senhor falou graça proveniente também, quer dizer, o senhor trouxe uma outra classificação. Preveniente, graça preveniente. E existe a graça preparatória, né? Que eu falei, graça preparatória. Preparatória, né? Preveniente. Eu não tinha ainda ouvido nem lido essa classificação ainda, não. Sim, a graça preveniente é a graça arminiana, né? E eles creem que o pecador ele recebe uma graça anterior para que ele possa responder com o seu livre-arbítrio, né? Isso é uma coisa muito complicada, né? Como aquela ideia que você tem lá, né? Eu não vou para a igreja não, porque eu preciso me preparar primeiro para me converter. E a Confissão de Fé nega isso, né? E você não pode se preparar para converter, né? É incapaz. Você é incapaz de se preparar para a conversão. Você escuta muito isso, as pessoas falam, não, eu vou para a igreja quando estiver preparado. Não, ninguém está. E mesmo depois de convertido, nós não somos capazes de oferecer um culto perfeito, né? Exatamente. Esse culto ele só é aceito por causa da misericórdia de Deus através do nosso mediador, Jesus Cristo, né? Então, isso é importante, né? Mas alguém nunca tinha estudado sobre essa questão da graça. Não, da graça não, da ordem salutis, da ordem de salvação? Já ouviu falar dela, né? Acho que quem passou por esse seminário e fez uma boa disciplina de teologia esquemática, acho que já leu alguma coisa, já estudou alguma coisa sobre ordem de salvação, né? Acho que isso é importante para a gente. Ok, gente, o nosso tempo foi embora, né? A gente não tem mais... Tem 15 minutos, mas como a gente engoliu lá o intervalo de vocês, a gente já dá o desconto aí dos 15 minutos, né? Engoliu o intervalo de vocês. Ok, gente? Então, semana que vem nós vamos retomar o nosso estudo. Vamos começar a tratar Romanos 9 e Romanos 10, né?
para a gente poder aí seguir a sequência. Tá bom? Ok, pastor. Deus abençoe. Pastor. Muito obrigado aí pela aula e pela compreensão, né? Por trazer, abordar esse tema com um tempo mais extenso. Ok. Amém, Fala pastor. aí. Obrigado. Viu? Deus abençoe. Obrigado. Viu? Boa semana a todos. Deus abençoe. Deus Todo abençoe. trabalho. Eu quero pedir só que vocês façam o seguinte: orem pelo meu amigo, parente, né, o tio da minha esposa, o nosso querido Edmilson. Orem por ele. Tá difícil a vida dele, né? Então orem por ele, orem por nós. Minha mulher chegou cansada, quebrada, no 8º, porque saiu logo cedo para levar ele para fazer a quimioterapia. Ele está lutando contra o câncer, está tentando conter o avanço da doença. Então, ore para que Deus possa dar graça, força e ânimo a nós e a ele, né? Porque ele tem filhos, mas ninguém quer. Tem filhas, né? Mas ninguém quer assumir a responsabilidade de cuidar dele, né? Então, a gente teve que acolher, né? Então, a gente já passou as lutas, mas a gente teve que acolher mais uma para a glória de Deus, né? E é uma maneira que a gente está usando para evangelizá-lo, tá? Para trazê-lo à fé em Cristo. Tibério enfrentou uma situação dessa parecida, né, Tibério? E Deus, ele é gracioso sempre. Deus é gracioso sempre. Né? É verdade. Ok? Então, um abraço, irmãos. Deus abençoe. E a gente se vê na próxima aula. Adeilson, A lista de chamada, pastor. tu me mandas, tá? A gravação e a lista de chamada. Por favor, assinem a lista de chamada, tá? Porque só assim eu vou ter um documento para apresentar que vocês estavam na sala de aula. Tá bom? Ok. Um abraço. Deus abençoe. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe.